Meu irmão, por que que Abraão puxou cadeia 10 anos e por que Nimrod queria queimá-lo vivo? Talvez você não saiba, mas Nimrod e Abraão, eles eram contemporâneos. E a história de Abraão, ela é fenomenal. Fique até o final do vídeo para você compreender de forma correta e conhecer mais quem foi esse grande homem chamado Abraão. A história começa de uma forma maravilhosa. Primeiro, Abraão, ele não fora criado dentro de Ur dos Caldeus. Porque Nimrod, o dono do mundo antigo no pós-dilúvio, ele teve um sonho na madruga e relatou este sonho aos seus astrólogos e aos seus ministros. Então, estes o aconselharam a executar toda a criança que nascesse a partir daquele momento. E foi exatamente o que ele fez. E a mãe de Abraão, mulher de Tera, descobriu que estava grávida. E a ordem, a lei para executar as crianças já imperava. Então ela escondeu a gravidez e foi para o deserto dar à luz a Abraão. Só que ela pensou, eu não posso ficar escondido aqui, porque eles vão me procurar e não, eles vão me procurar e vão me encontrar aqui e também encontrarão meu filho. Então ela teve que tomar a dura decisão, que certamente cortou o seu coração, de deixar a criança no deserto, e voltar para a cidade confiando em Deus. Olha que loucura! Isso foge da nossa linha de raciocínio. Isso foge do nosso horizonte de consciência. A lógica humana aqui, ela não entra, ela não tem lugar. Então aqui você começa a entender, principalmente você que está passando na prova ou passou pela prova, como eu estou passando, você entende que a lógica humana, ela não entra nos desígnios, nos projetos de Deus para com a sua vida. O projeto de Deus foge à lógica humana e é onde nós entramos em parafuso. Quem criou Abrão no deserto? Um anjo. Isso aí. Abrão, até os 13 anos, fora criado por um anjo dentro de uma caverna no deserto e não via o sol, nem as estrelas e nem a lua. Com 13 anos, porém, já sabia falar a língua do seu povo. Quem ensinou? O anjo. Isso aqui é para quem trabalha com fé. Isso aqui é para quem despreza a lógica humana e verdadeiramente confia no poderoso Senhor Jesus Cristo e na sua obra e no seu nome. Isso aqui não é para qualquer um. Então, com 13 anos, ele entra em Ur dos Caldeus. E em Ur dos Caldeus, ele começa a observar o sol e falou, eu vou adorar o sol. Mas ele via que quando caía a noite, o sol perdia a sua valentia. Então assim ele fez com as estrelas e a lua. Então desprezou todos esses astros e escolheu verdadeiramente se curvar diante do Criador, aquele a qual nós não podemos pegar, não podemos só podemos sentir e não podemos ver. Verdadeiramente viver de fé em fé não é para qualquer um. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa é a grande verdade. Porque nós mesmos viver pelos olhos da fé, confiando em Deus, mergulhado em imensas tribulações, porque servir a Deus, estar com Deus, é todo santo dia. Todo santo dia você levanta e tem uma batalha, tem uma guerra para você enfrentar.
E isso enquanto você estiver neste corpo no qual você se encontra agora. Não é para qualquer um, verdadeiramente. Então muitos são chamados, e a maioria dentro da luta, a luta na vida humana, ela verdadeiramente ela serve para revelar duas coisas no ser humano. Eu falei isso no outro vídeo. Dentro da luta, alguns se aproximam mais de Deus. Outros, dentro da luta, começam a ter raiva e ojeriza a Deus e o desprezam e abandonam o cristianismo. Então, a provação ela serve para mostrar para nós mesmos quem nós somos. Então, ele entra em Ur dos Caldeus e aqui você entende que ele não tinha cultura, ele não fora criado no meio. Está com 13 anos, já tem entendimento, já tem horizonte de consciência, sabe escolher o que é certo e o que é errado. Não teve a influência de Abraão nem da sua mãe, e muito menos dos seus amigos, da sua parentela, não teve. Então ele entra em Ur dos Caldeus, ele não pertencia àquela comunidade, e foi trabalhar com o seu pai. Na loja do pai dele, Tera, que vendia, ele vendia imagens, ele fundia as imagens de barro e vendia. O pai dele teve que sair, ele ficou na loja vendendo aquelas imagens que representavam verdadeiramente o diabo, o retrocesso, tudo que não presta. Adorar a imagem é sacanagem, né? Chegou um homem, ele perguntou ao homem qual era a idade do homem. O homem escolheu uma imagem. E ele perguntou qual era a idade do homem. O homem falou, tem um de 50 a 60 anos. Ele soltou a bomba. É estranho um homem de 50 a 60 anos adorar uma imagem de barro, e uma imagem de barro que é mais jovem que ele. O homem ficou furioso, pegou o dinheiro, devolveu lá a imagem, pegou o dinheiro e foi embora furioso. Então essa era a postura dele, vendendo as imagens do pai, a qual ele refutava literalmente. E não refutava só isso, ele refutava também a cultura de sua época. Ele refutava o Deep State. Ele não acreditava que o Estado, que Nimrod verdadeiramente... Porque hoje, se você parar para analisar, o Estado hoje ele é um deus. E é onde eu cunhei, eu sempre uso o termo estatolatras estatais. Porque tudo que o Estado disser, você que é da igreja, você vai fazer. Esquecendo-se que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. É uma coisa meio doida. Então, ele refutava as leis estatais, as leis de Nimrod, porque Nimrod queria ser adorado como um deus. Ele era adorado como um deus. Mas a gente vai falar isso um pouco mais para frente. Então, chega uma mulher com um prato de farinha e pede para ele dar comida àquelas imagens. Olha isso, cara. Olha que loucura. A mulher foi embora, ele pegou um taco, uma madeira, quebrou todas as imagens, furioso, quebrou tudo dentro da loja do pai, furioso, e pegou essa madeira e colou. Ele só não quebrou a imagem de barro, que era maior. Então ele pega essa madeira e coloca na mão dessa imagem. Quando o pai deles, Tera, chega, queria saber o que foi que aconteceu, e a loja dele estava toda destruída. Ele falou, pô, essa imagem grandona aí, ó, chegou uma mulher com um prato de comida aí para oferecer a eles, e eles estavam brigando entre eles. E essa imagem aí tomou a frente, ceifou todas as outras imagens, e foi isso aí que aconteceu. O pai ficou furioso, Tera ficou furioso, e disse a ele, você está me chamando de idiota? Está me dizendo que essa imagem aí ficou furiosa porque queria comer na frente das demais e simplesmente ceifou todas as demais. Você está me chamando de idiota. Quer que eu acredite nisso? Essas imagens não se movem, não falam e não escutam, e nem há vida nelas. Olha o que Abraão responde ao seu pai. Que o teu ouvido escute o que a sua boca diz. Tera furioso, pega o filho e leva à presença de Nimrod.
É aqui que começa a verdadeira história, aqui que é maravilhoso. Então, primeiramente, Nimrod tentou discutir com o jovem, olha isso. Aí vamos lá, não sabes que eu sou o Senhor que governa tudo? E é em obediência às minhas ordens que o sol, a lua e as estrelas aparecem? Olha o que Abraão responde. Por tua vida, eu não sabia disto. O cara realmente era um jovem realmente ousado, destemido, né? Mas deixa-me perguntar-te, isso aqui é Abraão falando com o imperador, o temido, o camarada que era adorado como um deus. Deixa-me perguntar-te algo. Normalmente, o sol nasce no leste e se põe a oeste. Ordena que o sol nasça amanhã no oeste e se ponha a leste. E eu irei atestar que és um Deus sem par. Olha a ousadia deste jovem. Ou, se preferires, diga-me o que há em meu coração e o que desejo fazer. Mas então, se és um Deus, por que não salvaste teu pai? Olha isso. Olha a ousadia deste jovem. Diante do imperador de sua época, temido, que era adorado como um deus, diante dos seus astrólogos, diante dos seus ministros e diante dos seus grandes. Ele não temeu. Isso aqui é Abraão, ainda jovem. Olha isso. Incapaz de responder, Nimrod tentou uma tática diferente. Veneremos o fogo. A resposta foi: seria melhor venerar a água, pois ela extingue o fogo. Muito bem. Insistiu Nimrod. Veneremos a água. Então Abraão disse: é melhor venerar as nuvens, já que são elas que trazem a água. Muito bem. Veneremos as nuvens. Neste caso, veneremos o vento, pois dispersa as nuvens. Que seja, veneremos o vento. É melhor venerarmos o homem, pois é capaz de resistir a ele. Já aborrecido, Nimrod respondeu: se desejas envolver-me com o teu jogo de palavras, só venerarei o fogo. Portanto, te atirarei a ele e te deixarei que teu Deus, a quem veneras tanto, venha te salvar. Isso aqui é muito forte. E foi exatamente o que aconteceu. O poderoso Senhor foi lá e livrou Abrão do crematório que Nimrod o jogou. Isso aí. Nimrod jogou Abrão dentro do crematório e o poderoso Senhor o salvou. Então aqui você vê que aquilo que você viu que Hitler fez com os judeus dentro da Alemanha, aquele espírito que possuía Hitler, que possuía os alemães, é aquele espírito, é um termo alemão chamado Zeitgeist, que é espírito de tempo, espírito de época. Ou seja, é um demônio que usou Nimrod para destruir, para tentar destruir a vida de Abrão, mas Deus o livrou. Então você vê isso, esse crematório, ele existe no coração de Satanás. Usou Nimrod e usou os alemães. Então aqui você entende que se confirmou o sonho que Nimrod teve de que nasceria um e o venceria. No diálogo você percebeu claramente a ousadia, a inteligência, a sabedoria. Um jovem destemido e confiante em Deus, ele venceu o imperador, que era adorado como um Deus, que era tido e exigia ser adorado como um Deus. Por isso Jesus diz:
na sua palavra. Eu sou filho de Abraão. Quando ele diz, eu sou filho de Abraão, por que ele traz esse tema, ele traz essa temática e jogou na cara dos fariseus, os escribas e os fariseus? E dizia a eles, vocês são filhos do diabo. Eis aqui quem é filho de Abraão. O que ele está dizendo? A ousadia que vocês viram em Abraham está aqui comigo, ou seja, eu sou filho de Abraão, eu não temo o Estado, eu não temo o Deep State, eu não temo o politicamente correto, eu vim aqui para cumprir a palavra de Deus que está sobre a minha vida, e a minha obediência eu devo a Deus e não ao Estado, e não a nenhuma religião, a nenhum pastor canalha. É isso que Jesus está dizendo na sua palavra. Aí eu te pergunto, a igreja entendeu? Será que a igreja entendeu? Será que a igreja verdadeiramente conhece a história maravilhosa e fantástica de Abraão, ainda jovem, que venceu o sistema religioso, satânico, político, capitalista e maligno de sua época? Abraão venceu o sistema satânico, diabólico, capitalista, político de sua época, e você vê se repetindo no próprio Senhor Jesus Cristo. Então você vê claramente que aqui você vê verdadeiramente quem é filho de Abraão e quem imita Jesus e quem não imita. Porque infelizmente a igreja hoje ela teme ao Estado, a igreja tem medo de juiz. A igreja tem medo do politicamente correto. A igreja está se envolvendo com a política. A igreja, ao invés de dar testemunho de Abraão, de dar testemunho do Senhor Jesus Cristo, ela prefere dar testemunho de políticos, de religiosos satânicos. Ela prefere copiar a tradição dos homens. É uma igreja diabólica, sim. É uma igreja satânica. É uma igreja maligna. É uma igreja que zomba e ri do nome sagrado de Jesus. Agora você entende por que eu me comporto dessa forma? Agora você entende por que eu jamais deixarei que um idiota tripudie sobre mim? Agora você entende por que da minha ousadia? Agora você entende porque eu parto para cima com argumentos coerentes, fortes, usando o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Agora você entende que eu me esforço para ser um didáscalo de Cristo Jesus. O que é um didáscalo? É imitador do caráter, ações, hábitos e atitude do Senhor Jesus Cristo. Isso é um didáscalos. Porém, perante os religiosos, eu sou visto como um incircunciso, assim como Jesus também era visto como um incircunciso, assim como Abraão também era visto como um incircunciso. Irmão, se esforça para obedecer o nome sagrado de Jesus. A tua justiça, ela tem que superar a dos escribas e dos fariseus. Se não acontecer, Deus não tem prazer em você. Que esse vídeo possa fazer você refletir sobre a tua vida, irmão, em nome de Jesus. Que esse vídeo possa ser um divisor de águas na tua vida. Eu te mostrei aqui, Abraão puxou cadeia, 10 anos, por último, Nimrod queria queimá-lo, mas Deus foi lá e livrou. A nossa função nós não podemos nos curvar diante de deep state, diante de estado profundo, diante de político, diante do politicamente correto. Nós não podemos ter medo dos homens, nós não podemos ter medo de falar a verdade tem que ser falada, e quem vai falar a verdade sou eu, o pastor. Quem trabalha com a verdade é o pastor. O político não trabalha com a verdade, irmão, em nome de Jesus. O político está atrás de dinheiro e poder. Os empresários estão atrás de dinheiro e poder. Quem trabalha com a verdade é o pastor, irmão, em nome de Jesus. Quem trabalha com a verdade é o verdadeiro sacerdote. Abraão foi um sacerdote. Cristo vem imitando Abraão, que ele é o pai da fé. Se você gostou do conteúdo, compartilha para a tua rede social para levar informação a outros irmãos. Bota um comentário aqui embaixo concordando ou discordando. E não deixa de se inscrever no canal. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.